Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Graça e paz sejam multiplicadas na sua vida, na minha vida. Uma ótima manhã para você que está chegando aí. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a graça e o favor do Senhor te alcance nessa manhã. Que alegria nós estarmos aqui. Nós temos o nosso encontro marcado todas as manhãs às 7h57, horário de Brasília. E você não pode perder. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da comunhão, eu creio que Deus tem nos ajuntado aqui para que nós tenhamos manhãs de aprendizado, de crescimento, de palavra de destino, de orientação, de palavra de vida, para que eu e você tenhamos uma vida plena. Vida plena é vida na palavra. Quantas querem ter uma vida plena? Coloca aí nos comentários, hashtag vida plena. Vida plena em todas as áreas. Vida plena o que é, Lídia? Vida plena é você ter saúde na sua vida, no seu corpo físico, saúde emocional, ter relacionamentos saudáveis, o seu relacionamento com o seu cônjuge, relacionamento com os seus filhos, prosperar no seu trabalho, o seu ministério fluir, ou seja, plenitude em todas as áreas da sua vida. Então coloca aí, quem deseja ter essa vida plena, coloca aí, hashtag vida plena. Eu creio nisso. Muito bom dia, lapidadas. Meu Deus, o povo chegou animado. Então você que chegou animado aí, aproveita, já compartilha essa live. Deus tem algo especial para nós nessa manhã. A cada dia é um pão fresco que é servido nessa mesa. É um pão que alimenta a nossa alma, dá direção para a nossa vida. É palavra de destino profético para que você alcance o alvo daquilo que o Senhor já escreveu para você na eternidade. E eu creio que será algo poderoso. Nós estamos vivendo o mês de agosto. Estamos encerrando a primeira semana do mês de agosto. E agosto eu tenho profetizado, não será mês de desgosto. Muitas pessoas têm, como que se diz, gente? Superstição, né? Pessoas que aprenderam lá numa história de vida do passado, onde determinavam coisas malignas sobre a sua vida, acreditavam em tantos misticismos, tantas crendices, e aí chega o mês de agosto, a pessoa começa a esperar coisas ruins, mas eu tenho declarado, profetizado, proferido palavras de fé, que esse mês de agosto será o melhor mês que nós já vivemos na nossa vida até então. Será um mês de milagres, portas abertas, novas conexões, relacionamento profundo com Deus, profundidade na palavra. Deus vai te dar, vai fazer com que você experimente coisas celestiais que você nunca experimentou antes. Deus vai trazer conexões novas, novos negócios, novas estratégias de trabalho, saúde na sua casa, áreas da sua vida que você estava vivendo, coisas aquém daquilo que você gostaria de viver. Mas a mão do Senhor está sobre você e ela vai se manifestar de uma forma extraordinária, diferente, especial nesse mês, só para contrariar as previsões das trevas. Contrariando a previsão do inimigo, o Senhor veio sobre a sua casa e te deu aquela causa na justiça. Contrariando a previsão do inimigo, o Senhor foi lá e abriu aquela porta de emprego para você nesse mês. Contrariando a previsão do inimigo, o Senhor foi lá e fez você assinar aquele contrato que você estava esperando há muito tempo. Então você já começa a receber aí nos comentários. Eu recebo, eu creio. Contrariando a previsão do inimigo, você que estava esperando uma porta ser aberta, uma resposta ser liberada, uma causa na justiça, então o Senhor veio e contrariou e fez você viver o favor dele nesse mês de agosto. Você crê? Creia nessa palavra, uma palavra de fé.
É uma palavra de esperança, é uma palavra de vitória. A palavra do Senhor nos diz que vida, bênção e maldição está onde, pessoal? No poder da língua. Então, use a sua boca para profetizar. Amém? Glórias a Deus. Você que já chegou aí, você já compartilhou a live? Cadê as minhas amigas? Cadê as minhas amigas que vão lá, que vão compartilhar essa live para pelo menos 20 pessoas? Quero saber com quem eu posso contar. Coloca aí nos comentários, só depois que você compartilhou para pelo menos 20. Aí você pode colocar aí nos comentários, hashtag compartilhei. Então, vamos embora, meu povo. Vamos lá. Bora trabalhar para o Senhor? Bora trabalhar para o Senhor, porque Ele trabalha por mim e por você. Desde a antiguidade, não se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com os olhos se percebeu. Um Deus como o meu e como o seu, que trabalha, trabalha, trabalha. Ele trabalha, ele trabalha. Sabe por quem ele está trabalhando? Por mim e por você. Você imagina ter um Deus que trabalha, mas é necessário esperar nele. Então Deus está trabalhando. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Enquanto você está trabalhando para ele, Deus está trabalhando para você. Então coloca aí nos comentários, quero ver quem está aqui comigo e já compartilhou para mais de 20 pessoas. Gente, tem que ser para mais de 20. Para mais de 20. E depois coloca aí nos comentários, hashtag compartilhei. Glórias a Deus. Sabe, Deus tem feito a nossa voz chegar em muitos lugares. Mas eu quero agora conhecer você que está aqui, de onde você está nos ouvindo. Coloca aí nos comentários. A nossa live é todos os dias pela manhã, às 7h57, horário de Brasília. Tá? Horário de Brasília, porque mesmo brasileiros espalhados por todo mundo, a gente ainda fica com a conexão no Brasil, não é verdade? Nós estamos daqui da Flórida, 6h57 da manhã, é o nosso horário de iniciar, mas você que está aí em outro estado dos Estados Unidos, vai ter um outro horário. Você que está no Brasil, que tem tantos fusos horários também, você coloca aí. E você que está assistindo agora, coloca aí nos nossos comentários aqui. Você que vai assistir no replay, você coloca também nos comentários no YouTube, que essa live não fica salva aqui no Instagram. Você que está aí e que quer dividir depois esse conteúdo com alguém, essa live fica salva no YouTube e eu vou deixar o link lá nos meus stories para você poder pegar. Não deixe de pegar esse link e compartilhar no grupo da sua família, porque você ajuda a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Seja uma missionária. Amém? Então vamos conhecer nossas amigas? Gente, é muita gente. É Minas Gerais. Um beijo para Minas Gerais. Alagoinhas, Bahia. Rio de Janeiro, meu Rio. Meu coração está aí. Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Gente, só lugar maravilhoso. Interior de São Paulo. O povo está em peso aqui. Praia Grande, São Paulo. Cruz das Almas, na Bahia. Gente, o povo está em peso aqui. Rio de Janeiro, Bahia. Meu Deus. É coisa maravilhosa o que Deus tem feito aqui. E hoje, nessa manhã, o Senhor me deu ontem essa palavra. E eu vou lhe dizer que eu falei assim, Senhor, eu vou falar outra coisa. E eu deitei e peguei minha Bíblia e eu falei assim, eu vou ver uma pregação antes de eu começar a estudar a Bíblia para preparar outra palavra que Deus já tinha me dado, essa que eu vou falar para vocês. E quando eu abri, na verdade era só uma reflexão de 8 minutos, parece, ou 18 minutos, alguma coisa assim. E quando eu abro a reflexão, não tinha nada do nome do que eu vou falar para vocês hoje. Mas quando a pastora começou a falar, ela falou exatamente o texto que o Senhor tinha me dado no meu coração. Ai, eu me alegro, porque quando o Espírito Santo quer nos entregar algo, e às vezes nós, na nossa humanidade, a gente pensa que a gente pode mudar o recado, e aí Deus fala, não, filha, é exatamente isso que eu quero entregar para as minhas filhas nessa manhã. Eu não sei você, talvez você esteja passando por problemas, por dificuldades, por adversidades, e os seus olhos, em alguma altura,
das circunstâncias que você está vivendo, em alguma parte das lutas que você está enfrentando, os seus olhos querem se desviar de Jesus. Mas Jesus me trouxe aqui e trouxe você para essa live, Lapidadas, nessa manhã, para que ele fale para você: não tire os olhos de mim. Deus me trouxe aqui. Deus fez que você entrasse nessa live. Tem pessoas que estão passando lutas tão grandes que elas estão começando, depois de tanto tempo de espera, elas estão começando a querer desistir. Mas Jesus está dizendo para você: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos do Mestre. Então, o nosso tema de hoje é: não tire os olhos de Jesus. E eu já quero pedir às minhas amigas aí para colocar o tema para eu fixar. Lapidadas, não tire os olhos de Jesus. Nós vamos falar em Mateus, no capítulo 14, no verso 26. Lapidadas, não tire os olhos de Jesus. Mateus 14, verso 26. Coloquem aí nos comentários que é para eu fixar. Obrigada, minhas amigas, sempre me ajudando aqui. Deus abençoe. Deus seja glorificado. Então, essa mensagem que eu tentei mudar aquilo que o Senhor já tinha me dado para trazer para vocês. Porque é isso que o Senhor quer falar. Então, você que está aqui nessa live, não saia. Porque ao final nós vamos orar por você. E eu creio que Deus vai fazer com que você viva um milagre extraordinário se você mantiver os seus olhos em Jesus. E sabe que todas as mulheres que vêm para a nossa live, elas precisam trazer Bíblia, papel e caneta. Porque a gente aprende algo muito prático. É uma aula que a gente tem aqui. O devocional, ele sempre vai te dar lições práticas para você. Quando você se deparar com situações, você já vai lembrar daquilo que você aprendeu aqui. Mas quando você anota, você aprende muito mais. Então, se você não tem papel e caneta, não saia da live. Você, ao final, vai receber um resumo e eu vou te dizer onde você vai pegar esse resumo da nossa live. Amém? Não deixe de participar aqui agora. Então, o que Deus está falando conosco nessa manhã, para não tirarmos os olhos dele, é um chamado profético a nós mantermos a nossa fé constante, a mantermos a nossa fé alinhada com os céus, constante, persistente e insistente, mesmo em meio às tempestades da vida. E nós vamos mergulhar nessa reflexão juntas da palavra de Deus, para que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. Nós seremos mulheres que iremos manter uma fé constante, independente das situações da nossa vida. Nós vamos manter uma fé viva, uma esperança viva, de que nós iremos viver o sobrenatural de Deus. E o que diz o texto base que nós vamos nortear, que nós vamos nos nortear nessa manhã? Mateus 14, verso 26 diz assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Uma das coisas que faz a gente retirar os nossos olhos de Jesus é o medo. O medo é uma emoção que pode fazer com que a gente pense que esse mesmo sentimento que está em nós é o sentimento que está em Jesus. Que Jesus vai se afetar com as nossas circunstâncias, como se o que acontece no mundo natural pudesse roubar o poder do nosso mestre. Mas nós vamos aprender uma lição que aquilo que nos incomoda, aquilo que nos importuna, aquilo que nos angustia, tira o sono, nos dá ansiedade, taquicardia, nos faz chorar e lamentar, tudo aquilo que nos atormenta está simplesmente debaixo do pé de Jesus.
Para Jesus é tão insignificante, Jesus nos traz esse convite nessa manhã. Não tire os olhos de mim, porque enquanto você estiver olhando fixo nos meus olhos, todo problema, todo vento, todo pavor, todo mar bravio vai se tornar insignificante na sua vida. Você verá que eu estou caminhando por cima daquilo que te angustia e te apavora. Porque é certo que há momentos na nossa vida que a nossa alma entra em redemoinhos emocionais, em que os problemas da nossa vida são tantos, são tão grandes que nós começamos a questionar: será que Deus me vê? Será que Ele olha para mim? Será que Ele se compadece de mim? E são tantos serás, se, são tantos porquês, são tantos praquês. Porque são ventos contrários, são más notícias, são dívidas. De repente, a doença bate na tua casa, o abandono, a rejeição, a perseguição, o desprezo de alguém. Esse mar bravio, esse vento contrário, na tua vida pode representar muita coisa. Esse mar bravio, esse vento contrário na tua vida pode representar uma infinidade de acontecimentos. Isso é muito particular e muito peculiar. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã, o Espírito Santo está falando ao teu coração que ventos contrários de más notícias, ondas de medo, trovões de incerteza, ventos de desesperança que estão assolando a sua vida vão ser silenciados pelo poder do nome de Jesus. Assim como estava lá no mar da Galileia naquela noite escura, assim somos eu e você quando passamos por uma tribulação, por uma luta. Mas no meio daquela tempestade, Jesus veio andando sobre as águas. Eu quero dizer para você, no mar da sua adversidade, no mar dos seus problemas e das suas lutas, Jesus está caminhando e Ele está vindo na sua direção. Jesus está vindo na sua direção. Jesus está vindo andando sobre as águas, mostrando que não há mar bravio que impeça a sua presença de nos alcançar. Então entenda, a primeira verdade que você precisa saber aqui é que, mesmo que a sua vida esteja como um mar revolto, problemas vêm de todos os lados, de cima, de baixo, oh meu Deus, da frente, de trás, Jesus está vindo na sua direção. Ele está vindo em seu socorro. E a Bíblia diz que aqueles homens que eram homens que tinham conhecimento de mar, eles tinham conhecimento de navegação, eles eram pescadores, pescadores experientes. Aqueles homens que tinham entendimento de mar, eles estavam amedrontados. Aqueles homens estavam aterrorizados. E aqueles homens que tinham uma experiência demais, tinham experiência de navegação, estavam sucumbindo naquele lugar, naquele campo, onde eles tinham conhecimento e experiência. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que as suas experiências, o seu know-how, o seu currículo, não é nada sem Jesus. A nossa experiência, o nosso currículo, o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria humana, ela se reduz a nada, quando nós estamos diante de uma adversidade. Porque não será o nosso conhecimento humano, nossa sabedoria, nossa expertise que vai nos fazer sair de mares revoltos. Por isso que você tenta para um lado e tenta para o outro. Conexões, networking, alianças. E tenta sair desse mar e remar sozinha. E você vê que Deus não está deixando, porque Ele quer que você fixe os olhos nele.
Fixe os olhos nele. Enquanto você estiver com os olhos fixos nele, você verá com que Jesus vai fazer com que esses problemas e essas adversidades se silenciem, se acalmem, se acabem. Mas como eu não tiro os olhos de Jesus? Porque eu não estou fisicamente no mar revolto como aqueles homens. Não tirar os olhos de Jesus é continuar orando, é continuar crendo, é continuar jejuando, é continuar buscando, é continuar servindo. Você está falando para Jesus: Jesus, os meus olhos estão fixos em ti. Então, quando a gente vê Pedro vendo Jesus e ele fala: se tu és o Cristo, se és tu, Senhor, melhor dizendo, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. Esse vem, para nós, hoje, ele ecoa na eternidade. É um chamado de fé para mim e para você. No momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele passou a ver o vento e ele começou a afundar. E assim acontece comigo e com você. Quando a gente desvia o olhar do autor e consumador da fé, como Hebreus 12:2 fala, que ele é o autor e consumador da nossa fé, nós mergulhamos nas angústias, nas mentiras da mente que Satanás tenta implantar, nas circunstâncias adversas, sabe? Às vezes a gente tem que colocar a mão na nossa cabeça, porque o ataque mental é tão grande, você começa a pipocar pensamentos: isso não vai acontecer. Ah, isso não tem mais jeito. Deus já esqueceu dessa promessa. Você sabe que isso aí não tem solução. Para isso já acabou. São tantos pensamentos de angústia, tantas mentiras que o nosso adversário lança, dardos inflamados do maligno, e é um turbilhão de pensamentos. E se você não tiver os seus olhos fixos em Jesus, você vai achar que isso é a sua mente. Mas eu quero dizer, não é. É um ataque do adversário. É um ataque do seu adversário para que você tire os olhos de Jesus. E eu quero que a gente aprenda alguns aprendizados, que a gente tenha alguns aprendizados aqui nessa manhã com essa palavra. A primeira lição que eu quero que a gente aprenda aqui nessa manhã, que o Espírito de Deus ele nos capacite, nos ajude, que o Espírito Santo nos leve a compreender, a internalizar, a introjetar essa palavra. E o primeiro ponto é: o foco em Jesus te faz caminhar sobre o impossível. Nós vemos que Pedro, ele vai pedir: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu não sei você, eu acho essa cena extraordinária. Quando eu leio esse texto, eu me vejo. Eu tenho meio um espírito de Pedro dentro de mim. Jesus precisa... Eu tenho pedido para Jesus me libertar cada vez mais. Mas eu sou mais ousada como Pedro. Eu sou mais afoita como Pedro. Então eu vejo Pedro, quando eu vejo essa história, eu me imagino no lugar de Pedro. E descendo do barco e andando sobre as águas. Ah, minha irmã, eu não sei você. Mas enquanto os nossos olhos estiverem em Jesus, não haverá capeta, não haverá demônios, não haverá infernos, principados e potestades que vão nos impedir de nós vivermos o sobrenatural. Eu não sei se você está recebendo essa palavra, não. Eu não sei se você está recebendo essa palavra. O foco em Jesus te faz caminhar sobre o impossível. Cadê as mulheres que querem viver o impossível? Ontem nós falamos sobre expectativas. Eu não sei você, mas se você não tem expectativas de caminhar sobre aquilo que te atinge, aquilo que te incomoda, aquilo que te afronta, você está com a expectativa errada. Acho que você vai precisar ouvir a live de ontem, o devocional de ontem. Ai, Jesus, enquanto os olhos estavam em Jesus, enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus,
Nós precisamos entender, Pedro venceu as leis da natureza, as leis da física. Isso nos ensina que a fé não é uma ausência de adversidades. Eu não estou negando que você está passando por uma doença. Eu não estou negando que o diagnóstico não seja real. Eu não estou negando que, de repente, o seu casamento, o marido já até pediu o divórcio. Eu não estou negando que na sua empresa os números estão negativos e se Deus não fizer algo, você vai entrar em falência. Eu não estou negando que existem dívidas que estão amontoando e você não está conseguindo pagar. Não é porque você não é uma pessoa organizada, mas é porque as portas se fecharam e você busca de um lado, busca do outro. Eu não estou negando que você não esteja passando, de repente, uma perseguição no seu trabalho e aquela promoção que você estava esperando não veio por conta de oposições ali dentro. Eu não estou negando a situação. Eu estou dizendo para você que, independente da situação que você esteja vivendo, Jesus está dizendo para você: você vai andar por sobre as adversidades e sobre tudo aquilo que te afronta. Aleluia! Você crê nisso? Deus está dizendo para você que toda a mulher, toda pessoa, toda essa mulher que está aqui ouvindo essa palavra, toda mulher que vai ouvir essa live no replay, toda pessoa que fixar os olhos em Jesus e mantiver e não tirar os olhos nele, vai atravessar o impossível. Seja o luto, seja a rejeição, seja o endividamento, seja a falência, seja o divórcio, seja o diagnóstico contrário, desfavorável, a doença, o medo do futuro. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: se você mantiver os olhos em mim, o seu foco tem que ser em mim. O seu foco não tem que ser no governo do Trump, nem do Lula, nem do Biden, nem do Putin, nem do Zelensky, nem de reis. O seu foco não tem que ser neles. Porque independente se o mundo passar por uma crise, você vai ser aquele que Deus vai levantar para vender lenço. Se todos estiverem chorando, não que você vai negar os acontecimentos, mas Deus vai te levantar para que você venda o lenço. O que isso quer dizer, Lídia? Como assim vender lenço? Enquanto uns vão estar chorando, você vai estar prosperando. Você crê nisso? Ah, vai ter uma crise, irmãos, eu não vou participar. Uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte falando isso. Ele, um homem muito conhecido, e veio um economista. Isso na época, isso já foi quando teve aquela crise forte no Brasil, há uns 3 ou 4 mandatos aí. E aquele economista veio dando uma previsão terrível. E ele, aí, pastor? E aí o pastor Cláudio Duarte falou assim: não, eu não vou, não vai acontecer nada. Ele, como assim? Não, eu não vou participar. Não, como assim, pastor? É uma crise mundial, global. Aí ele, não vou participar dessa crise. Mas o que ele estava querendo dizer? Eu não vou trafegar nos números dos economistas. Eu não vou trafegar nas previsões dos analistas da geopolítica, da economia internacional. Eu não vou trafegar. Eu tenho profetizado. Quando alguém vem falar, olha, cuidado, porque me manda uma notícia, cuidado, tá vendo o que está acontecendo? Eu falo assim, eu não estou trafegando nessa linha de raciocínio. Eu estou aqui. Eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E eu quero te convidar a você trazer a sua memória e entender essa verdade. Você não precisa ficar apavorada o que pode te fazer o homem, porque o teu vizinho não pode fazer nada. Mas sabe quem a gente tem medo? Dos governos, das crises mundiais. Eu não estou falando para você não se preparar. Eu estou falando para que o seu foco não seja esse. Não tire os olhos de Jesus. No céu não há crise. No céu não há escassez. No trono de Deus não tem alguém lá que está ausente.
porque Deus está correndo de um lado para o outro para saber o que ele faz para resolver a crise no Brasil ou nos Estados Unidos. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que ele está assentado no trono e você pode continuar olhando para ele, porque é de lá que vai vir as palavras de decreto de vitória, onde você vai poder viver o impossível e o sobrenatural. Só quem crê, diga aí nos comentários, eu creio nisso. Sabe por que Deus não está nos convidando? Dentre alguns motivos, dentre outros motivos, a segunda lição que nós aprendemos nesta manhã, dentre outros motivos, o Senhor está dizendo para mim e para você, tirar os olhos de Jesus é abrir espaço para o medo. Sabe por que muitas vezes nós somos acometidas, assoladas, nós mergulhamos no medo, inundadas, tomadas, paralisadas, porque os nossos olhos não estão em Cristo. Então, a segunda lição que eu e você aprendemos aqui nesta manhã, tirar os olhos de Jesus é abrir espaço para o medo. No versículo 30, diz assim, ó, mas sentindo o vento forte, teve medo. O medo vai fazer com que você seja paralisada no seu mover profético. O medo vai fazer com que você, que está caminhando por sobre as adversidades, os problemas. E sabe por que muitas vezes o medo ele vem pelas companhias e alianças que você faz. Outro dia eu recebi a ligação de uma pessoa desesperada, pedindo para que eu tivesse algumas atitudes alinhadas ao medo que ela estava vivendo. Porque ela conversou com uma pessoa, a pessoa deu uma notícia, disse que a situação dela seria uma situação onde teria uma perda muito grande. Então, essa pessoa, ao ouvir aquela mensagem, ao invés dela ouvir, depois que essa pessoa parasse de falar, ela fala, repreendo em nome de Jesus, porque o que ela está dizendo é um cenário humano, mas eu trafego no cenário espiritual. Então, essa pessoa me ligou e eu comecei a repreender, ou seja, repreendido agora, em nome de Jesus. Não vai haver perda, não haverá dano, não haverá falência, não haverá tragédia, não haverá. Então, o que Deus está falando para mim e para você, está trazendo ao nosso coração nessa manhã, blinde seus ouvidos. Está passando por adversidade, divida com quem tem mais fé que você. Porque se você disser, olha, recebi esse diagnóstico aqui, o médico falou que eu vou ter que fazer esse tratamento para a vida inteira, que não tem cura. E a pessoa disser, é verdade. Eu tenho uma tia que também tratou a vida inteira e morreu disso. Não, amada, amém, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Mas o que eu estou dizendo para você é que você precisa estar perto de pessoas que vão olhar para esse diagnóstico e rir. Menina, isso aí é fácil para Jesus curar. Menina, isso aí é fácil para Jesus resolver. É desses cenários assim que Jesus gosta. Mas vamos levar esse cenário aí para a cruz? Vamos colocar esse diagnóstico debaixo dos nossos joelhos e vamos orar? Vamos orar porque eu creio que Deus irá fazer algo extraordinário. Então, quando você tira os olhos de Jesus, o medo começa a tomar conta da sua vida. Sabe, esse medo é aquele pânico paralisante, é aquilo que te trava. E Deus já te deu uma ordem para você avançar, para você ir. Então, isso acontece quando nós tiramos o foco de Jesus. Nós damos poder às vozes do inimigo. Nós damos poder às vozes do vento. Nós damos poder a vozes de ameaça. Sabe aquela pessoa que liga dizendo assim, olha, se você não pagar, vai perder a casa, hein? Vai perder a casa. Aí você fala, querido, em nome de Jesus, eu vou pagar e não vai ter perda. Sabe aquela pessoa que liga cobrando aquela fatura lá da tua loja, que você comprou tantos produtos e nessa crise você não vendeu tudo e a pessoa liga, ó, se você não pagar essa última fatura, nós vamos ajuizar uma causa contra você.
E não é que você não queira pagar, é que você não tem condições. Jesus está dizendo assim, não tire o foco de mim. Continue profetizando. Quando você entrar no seu local de trabalho, unja os umbrais da porta. Quando você entrar na sua casa, unja os umbrais da sua casa. Quando você entrar no seu local de trabalho, unja, profetiza. Eu vou prosperar nesse lugar. Eu vou prosperar aqui. O Senhor Jesus está comigo. A mão do Senhor está sobre mim. Eu não viverei a perda. Eu não viverei a falência. Eu não viverei a vergonha. Mas é necessário fechar o espaço para o medo. Porque o medo nos paralisa. Mas a fé nos conduz ao sobrenatural. Manter os olhos em Jesus é manter a mente em paz, mesmo no meio das adversidades. Mesmo quando tudo ao nosso redor grita caos, grita socorro. Sabe quando nós temos que gritar socorro? É aos pés de Jesus. A gente vai aos pés de Jesus e grita, socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor, assim como aquela mulher fez. Jesus, socorre-me porque a minha filha está terrivelmente endemoninhada. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é quando você clama, Jesus te responde imediatamente. Uma das mentiras do nosso adversário é que quando nós entramos em problemas, em circunstâncias, ele começa a dizer que Jesus não se importa, que Deus está distante. Mas se nós formos analisar a situação de Pedro, Pedro começa a andar sobre as águas, mas depois de andar, ele sente medo por conta do vento forte e ele começa a afundar. E não é assim na nossa vida? A gente está caminhando em fé, mas vem uma adversidade, vem um vento forte e a gente começa a ter medo e a gente começa a afundar no mar de problemas. E a gente começa a pensar, olha, Jesus não está me vendo, Jesus está distante. Jesus está longe, se eu gritar ele vai vir correndo, até ele chegar até mim vai demorar. Mas sabe, isso é uma distorção do nosso olhar, à nossa volta, da nossa situação, das nossas circunstâncias. Sabe por quê? Porque no versículo 31 diz assim, e logo, e imediatamente, e prontamente, e logo Jesus estendendo a mão. Jesus estava a uma mão estendida de Pedro. Jesus estava a um passo de Pedro. Jesus estava muito perto. Então, da mesma forma que na vida de Pedro, na minha e na sua situação, Jesus está a ponto de estender a mão para você e te levantar desse mar de adversidades que você está vivendo. Mas você precisa clamar. Manter o foco em Jesus não quer dizer que você vai parar de clamar. Na verdade, para que você mantenha o foco, você precisa manter o clamor, a oração, a busca, o secreto, o jejum, a palavra. Você precisa manter. Quando você clama, Jesus responde de imediato. Porque o amor do nosso Salvador ele é rápido, é misericordioso, ele é presente. Se você está afundando hoje, clame ao Senhor. Jesus ainda é o Cristo que estende a mão. A tempestade ela pode ser violenta, mas o socorro do Senhor é certo na sua e na minha vida. Jesus está a uma mão estendida de você. Não deixe que os problemas, as adversidades, as tempestades façam você acreditar que a mão do Senhor está encolhida. Os braços dele estejam encolhidos. Isso é uma mentira do inferno. E a quarta e a última lição que nós aprendemos aqui nesta manhã. A fé firme transforma a tempestade em testemunho. Manter os seus olhos em Cristo vai transformar esse problema, essa adversidade em testemunho. No verso 33 diz assim:
Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aqueles homens que estavam atônitos, medrosos, atemorizados, aterrorizados por conta daquele vento, daquele mar bravio, eles foram convencidos naquele momento, realmente. Sabe, nós somos como esses homens. Aqueles homens já tinham visto tantos milagres de Jesus. Tantos acontecimentos extraordinários eles já tinham visto Jesus realizar. Mas naquele momento eles dizem, realmente tu és o Filho. E aí dá vontade de dizer, agora vocês acreditam? Mas sabe, nós somos como eles. Quantos milagres Deus já realizou na sua vida? Você consegue contar? Quantos livramentos? Quantos escapes? Quantas situações que era para você, inclusive, já ter morrido? Doenças, enfermidades, livramentos na estrada. Quantos livramentos, quantas pessoas que entraram e saíram em lugares que você costumava entrar e sair. E aquela pessoa entrou e não saiu. E você entrou, saiu, entrou e saiu. Quantas vezes? Então começa a contar. Tem um louvor antigo que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e acharás surpreso o que Deus já fez. Então, se nós começarmos a contar, nós vamos perceber que Jesus já tem realizado muitos milagres. E quando a gente se depara com outro tipo de problema, de adversidade, parece que a gente esquece, como esses discípulos. E aí ele diz, agora eu vejo que tu és o Cristo. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele é Deus soberano, ele é Deus para sempre. Ele é imutável, ele não erra, ele não muda. Ele é todo poderoso. Então essa fé firme se transforma em testemunho. A tempestade que quase engoliu os discípulos terminou em adoração. Ei, deixa eu te falar algo aqui. Esse problema que ao invés de melhorar, essa situação que ao invés de ter uma solução, melhorar, evoluir, progredir positivamente, ela tem cada vez mais piorado e acirrado e te trazido ainda mais dores. Essa situação vai fazer com que o testemunho seja ainda maior. Sabe aqueles problemas que ao invés de melhorarem, já é grande, e aí você bota a mão na cabeça e você fala, Senhor, o que eu farei? Aquele problema já é grande, e ao invés de melhorar, ainda piora. Aí você fala, Senhor, tu não está vendo? Ele está. Sabe por que ele está permitindo isso? Para o milagre ser maior. Para o culto em ações de graça ser maior. Para o testemunho ser ainda maior. A tempestade que quase engoliu os discípulos terminou em adoração. Você vai dizer, só a mão do Senhor poderia ter feito isso. Só a mão do Senhor que solucionou essa causa. Não tinha mais jeito. As coisas poderiam ter sido feitas de uma coisa muito mais fácil. Tem gente que está passando a mesma situação que eu. Entrou com um pedido, entrou com uma requisição, entrou com um processo, está fazendo o mesmo projeto, mas parece que o meu vai dando tudo errado e o dela vai fluindo. E eu não estou com inveja, não. Eu estou falando, Senhor, abençoa ela, abençoa-me também. Mas Deus está dizendo para você, filha, a lapidação com você é diferente. O processo com você é diferente. Meu Deus, parece que um chegou depois de mim, já foi na frente, e eu ainda continuo para trás. Onde estão as tuas promessas? Deus está dizendo, calma, filha. Aquieta teu coração. Eu estou agindo no sobrenatural. E quando eu fizer, quando se manifestar, a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Filha, não temas, apenas mantenha os olhos em mim. Eu sou o teu sustento no meio do mar, o teu chão em meio às águas revoltas, o teu resgate em cada clamor. Não permita que a força do vento determine a sua fé. Não permita que a profundidade da dor te faça esquecer do poder do Deus que você serve e das experiências que você já teve com Ele. Quando Ele está diante de você, nenhuma tempestade é mais forte. Vamos orar? Eu quero orar por você. Pode colocar aí nos comentários o seu pedido de oração. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Você que está assistindo agora ao vivo, nós vamos orar por cada um deles. E você que vai assistir essa live no replay, coloca nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos ler e nós vamos orar por você. Porque eu creio no poder da oração. Jesus, ele sempre se retirava para orar. Jesus sempre se retirava para se conectar com o Pai. O pão, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. E nessa hora, eu creio que está havendo uma intervenção divina sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Pai, eu quero te apresentar, Senhor, as tuas filhas. Oh, Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos entregou nessa manhã. Espírito de Deus, que o nosso coração seja uma terra fértil, afofada, arada, molhada, preparada para as sementes que foram lançadas no nosso coração. Espírito da verdade, Espírito de poder, Espírito do Deus vivo. Que o ladrão não roube a semente, que as adversidades desse mundo não roubem a nossa fé. Os nossos olhos continuam no Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não vamos afundar em meio às tribulações e às adversidades. Eu quero apresentar, Senhor. Não são as minhas mãos, mas são as Tuas estendidas aqui. Vá, Senhor, na casa de cada uma dessas mulheres que estão colocando os pedidos de oração. E eu quero entregar, Senhor, aquelas que estão pedindo pelo casamento, ministério, pela família, pela saúde, Senhor, vendas de imóveis, aquelas que estão pedindo pela saúde do esposo, dos filhos, Senhor, dores de cabeça, pressão alta, meu Deus, pessoas que estão intercedendo até por vizinhos, Senhor, pessoas que estão pedindo pelo casamento, Deus, orações pela família, portas de emprego. A família, os filhos, Senhor, têm sido atacados por Satanás. Pai, nós estamos com os nossos olhos postos em Ti. Não nos deixa, Senhor, sucumbir no mar de adversidade, de notícias contrárias. Senhor, nós estamos pedindo, vá com mão forte, traz a cura, traz o escape, traz o livramento, traz, Senhor, a saúde, estabiliza a pressão arterial, Senhor, problemas de saúde, problemas de dores de cabeça, inchaço nas pernas, má circulação, problemas cardíacos, cânceres. Transtornos mentais, Senhor, depressão, ansiedades. Ah, Senhor, pessoas que estão precisando de portas de emprego. Causas na justiça, Senhor, Tu viu cada pedido. Não está diante de mim, está diante do Senhor. Nós declaramos que na fé que nós temos em Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, está sentado à destra do Pai, e com Ele nos dará todas as coisas, porque um Pai que sacrifica um filho por uma humanidade inteira não nos dará todas as coisas. É nessa fé, é nesse poder que nós estamos fluindo, é nesse caminho que Jesus traçou e abriu para o Pai, para o coração do Pai. É que nós entramos, Senhor, na Tua presença. Pedindo, responde-nos, Senhor. Nós estamos clamando, intercedendo umas pelas outras. Que as Tuas filhas, ao final do dia, elas possam ver o testemunho. Para que elas possam ver a Tua mão estendida, a Tua mão forte que nos arranca e nos mantém de pé.
Nós queremos ouvir os testemunhos, Senhor. As tuas filhas me darão testemunhos, feedbacks, elas escreverão dizendo: Lídia, olha o que Deus fez. Foi depois daquela oração. Eu tomei posse e o Senhor fez o milagre. Eu creio nisso, Pai. E eu te agradeço, porque nós vamos viver o extraordinário. Em nome de Jesus. De Jesus. Glórias a Deus. Minhas irmãs, que manhã abençoada, que manhã gloriosa. Nós vamos já chegar ao final, mas eu quero te dar alguns recados. Você precisa, quem ainda não segue lá no canal no YouTube, vamos falar a verdade aqui. As lives acontecem aqui, mas eu deixo elas salvas no YouTube. Então, eu deixo o link nos meus stories agora. Eu subo esse link lá para os stories e você pega esse link, vai lá no YouTube, copia o link e manda para, assim, toda a sua lista de amigos, a sua lista de transmissão, tá bom? Quem ainda não me segue lá no YouTube, coloca aí, revela-te. Você tem a oportunidade hoje, você que está chegando aí e não me segue, siga aqui em cima, olha, Lídia Sena Oficial. Fortaleça conosco aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É coisa maravilhosa aquilo que Deus tem feito. Não deixe de propagar a mensagem de Jesus Cristo. Olha aí, Stephanie. Então siga lá no canal no YouTube, porque nós vamos produzir mais conteúdos também lá. E eu creio que o que Deus vai fazer é coisa extraordinária. Então eu vou sair agora da live, vou subir essa live no YouTube, vou deixar o link nos stories. Você pode ir lá, você pode conferir. Então siga o canal no YouTube, curta o vídeo, deixe um comentário, deixe seu pedido de oração lá, porque nós também vamos ouvir, né? Vamos, na verdade, ouvir não, vamos ler esses pedidos de oração e vamos orar por todos eles também. Amanhã estaremos aqui novamente. Você que chegou no finalzinho da live, você perdeu o começo, então você pode conferir. Essa live não fica salva aqui, fica lá no YouTube e você pode conferir o comecinho. E você que também chegou, não trouxe papel e caneta, saiba que lá no YouTube eu deixo um resumo da nossa live. E se você quiser receber também, esse link nós temos aqui na minha bio do Instagram, tem escrito Jardim Secreto. Esse grupo é um grupo especial, exclusivo VIP. O que eu coloco ali não são coisas que eu coloco no feed ou nos stories. Então, se você quiser, entra lá no Jardim Secreto. Lá eu posto devocionais, lá eu posto muitas palavras e Deus tem feito grandes coisas. Amanhã, o nosso encontro marcado é às 7h57, horário de Brasília. Você que chegou depois, saiba que é às 7h57. Não perca por nada. Deixe já anotado aí, coloque o seu relógio, o seu despertador para tocar. E eu espero você amanhã. Gente, vocês printaram a tela? Printa a tela, printa aí. Printa a tela, coloca nos seus stories, coloca ali os aprendizados, aquilo que Deus falou com você. Vambora printar, meu povo. Printa essa tela, dá o print, coloca lá nos seus stories aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus te entregou, as chaves que o Senhor liberou. Quando você posta nos seus stories, você está declarando: eu creio naquilo que foi liberado. Eu vou liberar sobre a vida de outras pessoas. Eu vou ser fonte, eu vou ser abençoadora. Então, deixa Deus te usar. Nos vemos amanhã, querendo Deus. Até lá. Tchau, tchau.